Dar início, eu vou te apresentar, tá? E aí a gente começa. Então, gente, eu sempre gosto de apresentar como se ninguém me conhecesse, porque como tem algumas pessoas que não são da UFCG, né? São de outras instituições ou de outros lugares, aí eu vou fazer uma apresentação, tá? Então, vamos lá. Boa tarde a todos e a todas. Sejam todos bem-vindos ao quinto ciclo de debate de águas urbanas. Meu nome é Mauro Barros Filho, sou professor da disciplina de águas urbanas, que é ofertada pelo PPGECA, da Universidade Federal de Campina Grande. Dentro do programa de atividades realizado nessa disciplina, há um momento que eu convido professoras e pesquisadores para proferirem palestras sobre temas que desenvolveram ou estão desenvolvendo relacionado com o conteúdo da disciplina. Nesse momento, desde esses ciclos de debate, ele vem sendo realizado desde 2019, e a ideia central é divulgar a produção acadêmica de professores, alunos, pesquisadores, e ampliar, para além dos muros da universidade, a discussão sobre temas envolvidos com o planejamento e a gestão das águas urbanas. Esses eventos são preferencialmente realizados de modo remoto, via Google Meet, para facilitar a participação de palestrantes que atuam em instituições diferentes ou que moram fora de Campina Grande, assim como para alcançar uma maior quantidade de participantes. Nessa quinta edição do evento, contamos com 7 palestras que ocorrem sempre nas segundas, 16 horas. Já tivemos 3 palestras, palestra de Renale Brito, de Ricardo de Aragão e de Daniela Bogado. E hoje eu tenho a honra e o prazer de contar com a presença de Carla Azevedo dos Santos, para proferir a palestra Pensar a Cidade a Partir das Águas. Carla é formada em Arquitetura e Urbanismo pela Unifacisa em 2011, com ênfase em projetos de edificações, habitação de interesse social e planejamento urbano. Possui mestrado em Engenharia Civil e Ambiental pelo Programa de Pós-Graduação em Engenharia Civil e Ambiental da UFCG em 2015, com ênfase em recursos hídricos, águas urbanas, ocupação do solo urbano, impermeabilização do solo e geoprocessamento. Atuou como professora substituta, categoria assistente nível 1, no curso de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal de Campina Grande, UFCG. Atualmente é professora do curso de Arquitetura e Urbanismo da Unifip, Patos. Após a exposição da palestrante, abriremos para o debate. Para se inscrever para as perguntas, os ouvintes podem se inscrever no chat. Solicito que durante as apresentações todos mantenham os áudios desligados. Posteriormente, no debate, os áudios serão liberados. Então, gostaria de agradecer a Carla por ter aceito meu convite. Já a terceira vez já que Carla participa, né, desse ciclo de debate comigo. Então, é muito bom, Carla, contar com sua presença aqui, né? E gostaria também de agradecer a todos que estão aqui presentes. Vou passar aqui a palavra para a Carla. Boa tarde, Mauro, né? Boa tarde a todo mundo, boa tarde, Mauro, todos vocês aqui hoje com a gente nessa tarde de segunda. Peço desculpas pelo formato atípico aqui do meu background. Eu tô com um bebezinho de 3 meses, então essas coisas acontecem, né? E de vez em quando ele vai chorar aqui, vocês vão compartilhar desse momento, dessa vivência minha, certo, gente? Então, vou pedindo desculpas aí por esse plus do nosso encontro. Dispenso aí as minhas apresentações, né? Mauro já fez a apresentação completa. Vou compartilhar minha apresentação aqui com vocês, para a gente já começar a conversar. Só um minutinho. Não sei mais nem se eu me lembro de fazer mais isso.
É a setinha, a caixinha com a setinha aí, tu já lembraste? Esqueci de abrir o microfone. Estão conseguindo ver, gente? Tá, sim. Pronto. Só falta ficar em tela cheia Vou agora. abrir agora. Pronto? Pronto. Pronto, então, né? Como o Mauro apresentou, o tema da minha palestra, da minha conversa, né, hoje com vocês, é sobre pensar as cidades a partir das águas. Soluções para um convívio com as águas urbanas. Depois que eu dei esse título a Mauro, eu fiquei pensando, a gente podia ter colocado alternativas, né? Soluções é algo muito, como se a gente realmente fosse resolver, né? Mas, talvez alternativas. Mas esse é meu tema de estudo desde que eu comecei o mestrado, que foi no PPGECA, né? Que foi com Mauro como meu co-orientador. Professora Iana era minha orientadora e Mauro era meu co-orientador. E desde então, né, ali 2013, 2014, que eu venho sempre estudando sobre águas urbanas, né? Então, é um tema que me interessa muito, é um tema que eu gosto muito de conversar, discutir, é um tema que eu levo muito para os meus alunos, né, como aos meus alunos na sala. Alguém falou? Não, né? Qualquer coisa você fala aí, tá, Mauro? Que eu não estou vendo mais. Não, falou não. Pode continuar. É um tema que eu levo muito para os meus alunos, né, em sala de aula. Muitos cursos de arquitetura a gente não vê tratando sobre a questão das águas urbanas, e eu acho que é importante começar a pensar nisso, né? Aí na UFCG a gente tem falado muito sobre as águas urbanas também no curso de arquitetura, e isso é muito importante, né? O profissional já sai com outra visão de responsabilidade, né, em relação à cidade, uma vez que nós somos os profissionais, tanto os arquitetos quanto os engenheiros civis, que modificam mais a cidade, né, que modificam mais a paisagem, que agridem mais a paisagem. Então, é muito importante que a gente tenha em mente a importância, né, de pensar as águas urbanas junto com o planejamento urbano, certo? Então, é por isso que eu sempre sugiro essa conversa aqui nessa disciplina de águas urbanas com Mauro, né? Como ele disse, eu acho que é a terceira vez que eu estou participando, e é sempre muito bom, né? Sempre muito interessante conversar sobre isso. Então, eu começo fazendo uma breve contextualização, né, sobre o processo de urbanização das cidades brasileiras. Como o Mauro disse, a gente tem mais engenheiros, a gente só tem engenheiros, né, nessa turma, então é bom para dar esse começo nessa linha do tempo aí, para quem ainda não está contextualizado. Então, eu trago algumas imagens mais ilustrativas, né, do processo de urbanização em relação ao mundo. E a gente tem que, no Brasil, esse processo de urbanização acaba acontecendo um pouquinho mais tarde do que países, por exemplo, países da Europa, né? Então, acaba que essa urbanização ela é feita de uma maneira mais acelerada, de uma forma menos planejada, né, de uma forma mais desordenada, visando mesmo o desenvolvimento das cidades sem o devido planejamento adequado, né. O mínimo de planejamento tem, óbvio, mas não quer dizer que seja o planejamento adequado, né. Então, a gente tem uma urbanização mais acelerada que negligencia vários aspectos, né, aspectos econômicos, aspectos culturais, e os que mais sofrem, vamos dizer assim, ou que sofreram e estão sofrendo, são os recursos naturais, né.
os recursos naturais que são a fonte do fazer da cidade, né? E, dentro disso, a gente vê as águas urbanas, né? A gente tem as águas urbanas, que também são muito afetadas por essa urbanização desordenada, né? Essa urbanização desenfreada e que negligencia essas águas urbanas, né? Aqui desse outro lado, eu trago um exemplo do Rio Pinheiros, né? Na cidade de São Paulo. A cidade de São Paulo tem essa peculiaridade, né? De rios de planície, rios de serpenteados, rios que aumentam de tamanho, né, com as cheias. E o Rio Pinheiros é um exemplo desse rio, né? Nessa primeira imagem aqui em preto e branco, a gente vê antes de, né, tudo, no tempo que tudo era mato, né? Então, era um rio exuberante, era um rio serpenteado. A gente vê aqui embaixo, nessa outra imagem, onde mais ou menos o rio passava, né, sobreposto com o que a cidade é hoje. E, principalmente, o que me chama mais atenção é a questão da canalização, né? Geralmente, nesses debates que Mauro me coloca aqui, a arquiteta junto com os engenheiros, e eu começo a falar de canal, né, alguns realmente ficam um pouco, mas como é que vai ser a solução se não tiver um canal, né? Mas a gente vê aqui o quanto o canal, nessa situação de São Paulo, né, nesse caso de São Paulo, agrediu essa paisagem e transformou o rio, que era serpenteado, em um rio, que não existe mais, né, em uma canalização linear, né? A gente vê nessa imagem aqui de cima, essa imagem já é dias atuais, como era o rio e como ele ficou, né? Então, isso aí, essa forma de tratar o rio, ela acaba matando essas margens que recebiam essa água, né, que aumentavam de tamanho, quando o rio aumentava de tamanho, ocupavam. Então, agora, como não tem mais essa área permeável, o rio acaba ocupando tudo que vai pela frente, né, os edifícios, as casas, comércios, serviços, e a gente vê recorrente os impactos, né, o que a população sofre em relação a esses eventos, né. Eu trago aqui embaixo uma indicação de documentário, não sei se Mauro já passou. Eu conheci esse documentário nessa disciplina, há uns anos atrás, quando era Mauro e Lívia, né, que dava essa disciplina na minha época. Eu acho que é um documentário interessantíssimo, Entre Rios, que fala sobre a urbanização de São Paulo, né, que tem tudo isso explicado pelo olhar do engenheiro, do olhar do arquiteto, do geógrafo. É um documentário bem interessante. Se vocês ainda não assistiram na disciplina, eu indico super, sabe? Porque fala bem sobre esse processo de pular etapas, né? Esse desenvolvimento mais acelerado que era necessário para acompanhar o que acontecia no mundo, né? Então, o Brasil, ele seguiu esse processo de urbanização dessa forma e agora a gente vem sentindo esses impactos, né? Dessa urbanização. Aí a gente começa a falar um pouquinho sobre bacia hidrográfica, né? Quando a gente traz a questão das águas urbanas, quando a gente vê a questão dos rios e dessa ocupação, a gente começa a entender que a cidade, ela está ocupando ali uma bacia hidrográfica, né? E a bacia hidrográfica é o nosso sistema de drenagem natural, né? Ela, em seu estado natural, ela é um sistema de drenagem natural e muito eficiente, inclusive, né? Então, eu trago aqui mais uma definição sobre bacia hidrográfica, falando para engenheiro o que é bacia hidrográfica. Eu querendo explicar, né? Mas é algo também que eu sempre levo para os meus alunos, e eu coloquei aqui porque eu não sabia se tinha, né? Algum arquiteto também na turma. Mas, enfim, a gente tem bacia hidrográfica como um território dotado de declividade que possibilita o escoamento das águas que se dirigem direto ou indiretamente para um corpo central, né? Então, aqui no meio, a gente tem uma das bacias hidrográficas mais importantes, né, do nosso país. Ela corta aí 6 estados e um Distrito Federal, que é a bacia do Rio São Francisco. E em condições naturais, onde a bacia hidrográfica não foi tão impactada, o solo absorve a água que circula por essa superfície,
drenando para um determinado rio, lago, oceano, e acaba retroalimentando, né, esse sistema. Quando a permeabilidade de uma bacia hidrográfica ela diminui pelo aumento da impermeabilização do solo, o ciclo hidrológico ele se encurta e contribui para um escoamento maior, né, propiciando a incidência de inundações. É isso, né? Quando a gente vê ali a canalização do Rio Pinheiros, uma obra de engenharia, uma obra importante, sobretudo na época, né? Mas a gente também entende que esse escoamento, ele acaba sendo maior pelo aumento da impermeabilização do solo naquela área, né? Tanto na área do canal, quanto nessas áreas que eram as áreas de vazante, né? Quando o rio aumentava. E o que seria uma bacia hidrográfica extremamente impermeabilizada, né? Aqui nessa imagem da bacia hidrográfica do Rio São Francisco, a gente já percebe que uma bacia hidrográfica, o território de uma bacia hidrográfica acaba sendo o mesmo território da cidade, né? Então, a cidade está em cima de uma bacia hidrográfica, vamos dizer assim, né? Então, e o que seria uma bacia hidrográfica extremamente impermeabilizada, né? Seria uma cidade que não se atentou para a importância de espaços permeáveis, né? De seguir aquela porcentagem que o plano diretor, o código de obras determina. Então, é um território muito impermeabilizado, né? É uma bacia hidrográfica extremamente impermeabilizada. Esse aí é um exemplo, né? De onde tem terra, de onde tem solo natural, né? A gente já pode ver aqui em cima, né? Que já estão ocupando. Então, isso tudo é ocupado e acaba contribuindo com essa impermeabilização extrema, né, do solo. E a gente começa a ver os impactos desse processo de urbanização no sistema hídrico, né, das cidades brasileiras, não só em relação ao solo, né, mas também no sistema hídrico, né, não só na ocupação do solo, mas no sistema hídrico, né, os impactos que essa urbanização começa a causar. Então, a gente já vê que a expansão urbana, dessa forma que foi feita, né, mais acelerada, um pouco mais desordenada, ela aumenta a questão da impermeabilização do solo, através dos pavimentos mais impermeáveis. Se a cidade cresce para um lado, a gente vai e faz uma ligação através de uma via asfaltada, né, que é voltada sempre para o automóvel, né? A questão do automóvel, e quem assistiu o documentário de Entre Rios vai entender o quanto o automóvel ele influencia nesse processo de urbanização e nesse aumento da impermeabilização do solo, né? Então, é preciso construir vias para que os automóveis eles encurtem as distâncias, né? E esse aumento da impermeabilização ele traz uma diminuição da capacidade de infiltração do solo, que seria a drenagem natural, né? Então, existe alteração dessa drenagem natural que acaba sobrecarregando o sistema de drenagem, né? Nessa parte aí da sobrecarga do sistema de drenagem foi que eu pensei no meu mestrado, né? A minha pesquisa de mestrado, ela foi focada muito nessa ocupação do solo, nesse aumento da impermeabilização, sobrecarregando o sistema de drenagem, né? Então, aqui alguns exemplos, né, do que acontece quando a gente tem essa impermeabilização mais elevada, né? E aqui eu acabei trazendo só exemplos de alagamentos, exemplos de inundação, né? Enchentes de rios e tal. Mas muitos estudos aí já comprovam que o aumento da impermeabilização do solo também reflete no aumento das temperaturas, na diminuição de chuva, né? Então, a escassez hídrica também tem esse seu viés também da impermeabilização do solo, né? Porque o solo impermeabilizado, de menos árvores, menos vegetação, menos solo natural, diminui a evapotranspiração, né? E tudo isso que vocês já conhecem muito bem, e diminui a questão das chuvas, né? E, ao mesmo tempo, quando a gente tem chuvas, principalmente aqui em Campina, né, quem conhece, eu não sei se todo mundo é de Campina, mas essa foto aqui do meio, ela é lá no Açude Velho, né, aqui a gente tem os prédios da Caranguejo, né,
em um episódio, né, de chuva que alagou tudo ali ao redor do açude, né? Então, eu trago mais questões voltadas para inundações e alagamentos, porque é muito essa parte hídrica, né, que eu falei na minha dissertação. Mas isso também pode refletir em seca e em outros aspectos. Aí eu trago aqui um resumozinho do que foi a minha dissertação, né? Eu trabalhei uma análise integrada entre ocupação do solo e drenagem urbana na bacia do Riacho do Prado. Não sei se vocês vão conhecer, mas fica ali no bairro Catolé e Sandra Cavalcante. A gente tem aqui o Canal do Prado, né, que passa bem por aqui. Então, eu trabalhei dessas duas subbacias que ficam aqui, que compreendem mais ou menos esses dois bairros, né? A gente não trabalhou, a gente trabalhou a questão do bairro, porque a gente também ia trabalhar a parte de ocupação, né, do solo, então a gente teria que ter um limite mais definido, então a gente resolveu trabalhar com esses dois bairros, né? Então, trabalhamos o Catolé e Sandra Cavalcante, e é a bacia hidrográfica mais impermeabilizada de Campina, né, da cidade. Então, esse foi um dos motivos também da gente escolher esse local para trabalhar. Então, eu trouxe aqui só um cenário, né, mas nós fizemos 3 cenários na época. Nós fizemos um cenário de 1982, 2011 e 2014, gente, porque era a época do meu mestrado, né, já está aí desatualizado, quem tiver interesse pode até atualizar, né, mas em 2014 já era assim, né, o cinza é o ocupado, o amarelinho é o que seria aí desocupado, o solo natural, né, em relação a lotes. Então, esse aí foi um dos cenários, um dos resultados, né, de ocupação do solo dos bairros Catolé e Sandra Cavalcante. Vocês podem prestar atenção, né, na parte da hidrografia, né, aqui é o canal que eu falei para vocês, né, o Canal do Prado. Então, são 2 bairros muito banhados de corpos, né, não tão grandes, mas a gente vê aí a presença do canal, que acaba dando um estrangulado no que seria o Riacho do Prado, né, que corta aqui, tá? Então, nessa primeira parte da dissertação, a gente chegou ao resultado de que em 2014 nós tínhamos apenas 13,5% de área permeável, lotes, né, área permeável, no bairro do Catolé, né, e 57% de área impermeável, né? Então, a gente tem uma discrepância muito grande, né? Em 1982, obviamente, era 82, né? Não existia muito ainda a urbanização no bairro do Catolé. O bairro do Catolé e Sandra Cavalcante, eles cresceram muito com a vinda do shopping, na época, o Shopping Iguatemi, né, que fica localizado aqui. Então, essa urbanização desses bairros acaba sendo maior a partir de 1990, anos 2000, né? Mas a gente vê um índice de impermeabilidade muito alto, né, em relação ao bairro todo. Aí, depois que a gente fez toda essa questão do uso e ocupação do solo, que entendeu um pouquinho como se comportava cada quadra, nessa etapa aqui, a gente fez a impermeabilização por quadra, né? E a gente jogou esses dados e mais outros dados, né? Eu não sei se vocês já tiveram contato com SWMM, eu não sei se alguém já trabalha com isso aí na turma, né? Pode até deixar os comentários aí. A gente fez uma simulação hidrológica, acho que é por isso que Mauro falou que eu tive coragem, né? Uma das poucas arquitetas que teve coragem de segurar essa onda, né? Porque não foi fácil, não me arrependo, mas foi bem estressante, acho que foi por isso também que eu demorei tanto para tentar o doutorado. Mas fizemos uma simulação, né, utilizando o SWMM para os 2 bairros, né, e com 3 cenários, imediatamente após a chuva, 30 minutos após a chuva e 60 minutos após a chuva, né. Então, a gente teve, obviamente, que após a chuva isso é normal, né, o solo está encharcado, acaba acontecendo esses pontos de alagamento, né. Para quem não conhece, tem a legendinha aí, né, o vermelho seria uma concentração maior, né, do escoamento, e o azul escuro menor, tá?
Então, a gente vê aí que, imediatamente, a maioria das bacias, né, elas estão ali com o máximo do escoamento. 30 minutos após, a gente ainda vê um grande número de bacias, de quadras, né, comprometidas, e 60 minutos após a chuva é que a gente vai vendo alguma diferença, né? Então, esses primeiros 30 minutos aqui é o caos, né? Quem conhece o Catolé, quem já foi no Catolé Sandra Cavalcante em época de chuva, é realmente um dos bairros que mais sofrem, né? Com esses problemas de alagamento em períodos chuvosos, tá? Não vou me adentrar muito na questão do software, mas só para vocês terem uma ideia, cada quadra dessa no software seria uma bacia, né, uma subbacia. E a gente entra com dados de drenagem, de impermeabilização do solo, tipo do solo, né? Então, é bem interessante para quem está trabalhando com drenagem na pós, tá? Qualquer coisa, estou aí, faz um tempo que eu não uso o SWMM, mas se eu puder ajudar quem for utilizar, tá? Estou à disposição. Então, né, eu dividi essa apresentação nessa parte aí que gera os impactos, né, porque ó, na minha dissertação eu parei nessa parte, né, a gente fez como se fosse o diagnóstico, né, a análise. Mas o que a gente pode fazer, né, diante desse cenário de impactos, diante desse cenário caótico, né, a gente não pode desfazer a cidade, não tem como desfazer a cidade, né, não tem como a gente... Por isso que depois eu pensei, eu devia ter colocado alternativas, né? Porque não vai existir, assim, algo que vai dizer, vai parar de acontecer, né? Porque realmente o processo é muito longo, né? Para vir, assim, uma solução e, de repente, acabar, né? Com o problema. Mas a gente pode ir mitigando esses impactos, a gente pode ir diminuindo o sofrimento da população diante desses eventos, né, eventos chuvosos ou eventos de aumento de temperatura. A gente está passando, por exemplo, por uma onda de calor, sei lá, que nos meus anos de vida eu nunca passei, né, na vida. E a gente sabe que isso é natural, né, que aconteça esses eventos extremos de tempos em tempos, mas a forma como a gente reage a isso diz muito sobre o nosso processo de ocupação, né, o processo antrópico, né, vamos dizer assim, dessa parte de urbanização, né? Então, não é muito o que acontece, mas como a gente pode nos prevenir até, né? Então, aí eu trago soluções baseadas na natureza para um melhor convívio com as águas urbanas, né? Então, começam a aparecer soluções que fazem com que a gente volte ao que o solo era antes de toda essa urbanização, né? Pelo menos parecido, né? E eu trago para vocês um relatório, a report é feito em European Environment Agency, esse é de 2021, né? Ele traz aí soluções baseadas na natureza na Europa, né? Políticas, práticas para mudanças climáticas, adaptações e redução de riscos de desastre, né? Então, acredito que essa é a linha que mais se aproxime de uma solução, né? A gente tentar conviver, a gente tentar se adaptar aos eventos extremos, né? Para não gerar tanto impacto nem tanto sofrimento, né? Então, um resumo sobre esse relatório. O objetivo é aumentar a capacidade dos ecossistemas para atuar como um amortecedor para eventos extremos. Aumentar a capacidade dos ecossistemas para atuar como um amortecedor, né, para eventos extremos. Um amortecedor já quer dizer que seria mais uma questão de mitigação mesmo desses impactos, né, dos eventos extremos. Aí eu trago uma reportagem, né, de 2019, que fala que a infraestrutura verde e azul pode ser a solução para enchentes em São Paulo, né? Mais uma vez, não seria uma solução, mas seria uma forma de convívio, né? Uma forma de mitigar esses impactos que nós causamos, né? Que nós acabamos causando. Então, soluções baseadas na natureza para a gestão das águas urbanas,
restauração de rios, o uso de biovaletas, bacias de retenção e detenção, áreas úmidas, jardins de chuva, calçadas permeáveis, faixas de mata ciliar, telhados verdes, né? Remover, assim, algo mais estrutural, né? Obras maiores, né? Remover o excesso de asfalto e concreto em espaços urbanos públicos e privados, poder oferecer oportunidades para implementar muitas dessas soluções, né? Incluindo a reabertura de cursos de água canalizados, restauração de margens de rios. Isso pode parecer mais utópico, né? Mas eu vou trazer um exemplo aqui para vocês do que aconteceu na Coreia do Sul, né? Que vocês vão ver que, né? Quando tem o desejo, às vezes tem a solução, né? Acontece. E o objetivo de aplicar tais soluções é controlar o volume e o tempo de escoamento superficial das águas, né? Reduzindo os riscos de inundações durante eventos extremos de chuva, né? No caso aí, voltados para a chuva. Então, a gente começa, a partir desses conceitos, uma reinvenção das cidades, né? Um novo olhar para as águas urbanas. Eu dou aula em Patos e a gente tem um rio, o Rio Espinharas, lá em Patos. Eu não sei se alguém conhece Patos aí, mas é um rio totalmente negligenciado pela população. Acho que 90% das casas que tangenciam ali o rio, elas são viradas de costas para o rio, então não existe nenhuma conexão da cidade com esse corpo hídrico, né? E isso acaba afastando cada vez mais as pessoas e cada vez mais problemas de inundações em Patos. Existe muito alagamento em Patos, né? Em época de chuva. Lá tem uma baixa incidência, né, de chuva, mas quando vem a chuva e ela é muito forte, a cidade para, né? Então isso tem muito a ver com essa negligência da população em relação ao rio, né? Então, a gente começa aí a trazer conceitos de soluções baseadas na natureza, né? Então, infraestrutura verde, que nada mais é, gente, do que priorizar os espaços naturais, né? Priorizar, a gente vê aí um convívio, né? A gente vê uma canalização, mas a gente vê espaços de áreas verdes, áreas permeáveis, solos naturais. Não é que não... Por isso que eu digo, né? Às vezes fica parecendo que a gente é contra essas obras, né? Essas estruturas de canal e tudo mais. Mas não é isso, é talvez viver, não, convivência desse tipo de estrutura com algo que preserve, que priorize mais o natural, né? Chega uma hora que o canal, ele satura, né? E a gente entende que precisa da questão da drenagem natural mesmo. Uma paisagem urbana produtiva, né? Eu trouxe o exemplo aí de captação de água de chuva através de telhados verdes, né? Inclusive, na época que eu fui professora da UFCG, eu orientei um TCC em engenharia civil, que a aluna fez um protótipo, um modelinho de telhado verde. Então, foi muito interessante, né? A gente produziu o telhado verde, a gente fez toda a questão do escoamento, a gente cronometrou o tempo sem o telhado, com o telhado, quanto podia captar, né? Então, muito interessante. Então, um exemplo de paisagem produtiva seria esse, né? Utilizar telhados verdes para captação de água de chuva. Aí vem outros benefícios, né? Com isso, a diminuição da temperatura e tudo mais. Outro exemplo seriam hortas urbanas, né? Então, a ideia é trazer a população realmente para conviver com esses espaços naturais dentro das cidades, né? Exemplos aí também de jardins de chuva, né? Então, nas calçadas, diminuindo a área impermeável, né, das calçadas, realmente convivendo aqui mais uma vez, né, o passeio e a questão da jardins de chuva, biovaletas, né, convivendo. Calçadas permeáveis e jardins de chuva, né? Foi entregue um condomínio fechado aqui em Campinas recentemente, que, tirando a avenida principal ali do condomínio, as outras vias, elas são todas de intertravado, né? Então, já é de se pensar, né, em alguma mudança, em haver alguma mudança, né, para usar esse tipo de material que é mais permeável, né? Que deixa a água infiltrar um pouco mais, diminui o escoamento, enfim, tudo isso que a gente já conversou.
E em relação à bacia de retenção, eu trouxe esse exemplo, né, de um parque pluvial que foi feito na China. Então, outra forma, né, de trazer o convívio da população ao recurso natural, aos recursos hídricos, né? Então, muito provavelmente, se não houver uma intervenção num lugar como esse, ele vai acabar virando uma área totalmente construída, né? E acaba perdendo essa questão do solo natural. E aí eu trouxe, né, para vocês um exemplo, né, da Coreia do Sul, de revitalização desse rio. O rio já existia, foi construído avenidas, né, e em cima dele, e chegou um momento que a população pensou, não está resolvendo o problema do trânsito, e a gente não tem o rio, né, que tinha antigamente, né, então realmente foi feita a demolição desse rio e toda a... Isso aqui era como era antes, não é um rio, né, gente, já era canalizado, né, mas aconteceu toda essa obra e depois foi feita a revitalização e o canal acabou sendo utilizado pela população, né. E aí eu trago um exemplo de aplicação de medidas compensatórias, né, que foi quando a gente fez um artigo que eu fiz com a professora Iana, com Priscila e Esté, né, que a gente falou sobre cenários dinâmicos e simulações hidrológicas, né, pensando nessa integração espacial da análise de recursos hídricos com o planejamento urbano, né. E os dois objetivos desse estudo eram estimar o consumo de água atual e futuro através de uma modelagem dinâmica e de realizar simulações hidrológicas, que foi mais a parte que eu fiquei dentro do artigo, né, realizar simulações hidrológicas para comprovar a eficácia da implementação de LID, né, que seriam medidas compensatórias para a mitigação dos impactos do escoamento superficial. Então, a gente utilizou muito da minha dissertação, né, nessa parte da simulação, mas, como eu disse a vocês, na época da minha dissertação, eu não fiz nenhuma aplicação de medida compensatória, né, eu só fiz o diagnóstico mesmo. Então, nesse artigo, a gente faz realmente uma aplicação de teto verde, né, a gente escolheu aí, vocês estão vendo os quadradinhos, né, foi onde a gente escolheu para fazer, e nesse primeiro cenário aqui, seria o cenário legal, né, 80% de impermeabilização do solo. O que seria esse cenário legal, né, não sei se vocês entendem se eu falar assim, mas no Código de Obras a gente precisa deixar 20% de área permeável, né, no nosso lote, quando a gente constrói. Então, a gente pode impermeabilizar 80% do lote, mesmo que a gente não possa ocupar essa área, né, a gente só pode ocupar esse 60%, mas a gente pode impermeabilizar 80% do lote. Então, a gente fez esse primeiro cenário, depois a gente aplicou nesse cenário o teto verde, né, eu vou mostrar a tabelinha, aqui ficou pequenininho, mas eu vou mostrar a tabelinha. Aqui é quando choveu, né, imediatamente após a chuva, né, a gente vê uma concentração maior de pontinhos vermelhos, ou seja, de quantidade, né, de escoamento nessa primeira imagem. Essa segunda imagem aqui, esses pontos eles já ficam mais claros, depois da aplicação do LID, né, e 30 minutos após esse evento chuvoso, né, então com o cenário legal, a gente tem ainda uma concentraçãozinha maior de verde, né, fica ali no meio, e aqui no meio, na aplicação de LID 30 minutos depois, a gente vê que diminuiu mais, tem mais azul clarinho, né, a gente imaginou, o resultado foi satisfatório, né, da aplicação de LID. Nessa tabela fica mais fácil, né, da gente ver o resultado das simulações, eu marquei aqui os 3 mais interessantes, né, de se analisar, então a gente tem na bacia 2, 3 e 5, né, aqui 2, 3 e 5, que fica aqui no meio, quem conhece o Catolé sabe que essa parte 5 aí, esse ponto 5, é um ponto crítico do bairro, né, a gente teve aqui em 2 bacias, né, 100% de recuperação em relação ao escoamento, né, então, aqui o primeiro número é sem o LID, e aqui com, né, então a gente teve aqui 100% de recuperação dessa bacia.
E nesse ponto 5, que a gente tem a topografia ali que prejudica muito, que favorece muito o alagamento, mesmo assim a gente teve uma diminuição considerável, né? Então, também chegamos a um resultado satisfatório da aplicação de LIG, né? Então, acho que esses foram os dois resultados que eu resolvi trazer aqui para vocês. A aplicação de uma simulação hidrológica, né, em relação a isso, e o resultado satisfatório, né, quando a gente pensa em soluções aí mais próximas, né, ao natural. Quando a gente tira um pouquinho desse construído, né, deste concreto, para realmente abrir mais uma vez o solo natural. E é isto. Obrigada, gente. Oi, Carla, obrigado pela apresentação. Muito bom, Carla. Eu acho que você faz um panorama assim do antes, né, dos problemas, aponta aí levanta assim os impactos, né, apresenta alguns resultados assim da falta de atenção que tem sido dada com relação à drenagem urbana e as consequências disso para as cidades. E no segundo momento você apresenta aí alternativas, né? Prefere chamar de alternativas, eu concordo, realmente, são alternativas, mas eu acho que você estava muito aí se baseando também esse termo solução, talvez tenha sido daquele conceito de soluções baseadas na natureza, né? O SBN, que é um outro conceito que está hoje em dia muito está se destacando muito na literatura esse termo, né? SBN, soluções baseadas na natureza. E aí eu entendo que faz todo sentido, né? Quando a gente está, porque a intenção é realmente a gente pensar em soluções. E aí eu acho interessante esse livro, esse vídeo que você comentou aí, o Entre Rios. Eu trabalho com ele, sempre nas minhas disciplinas eu peço aos alunos para assistirem, fazerem um resumo e desse vídeo, porque esse vídeo realmente é muito interessante. Então, quem não conhece, eu recomendo, né, assistirem, que ele fala sobre esse processo, né, de urbanização de São Paulo, que São Paulo é uma das cidades que foram que teve uma urbanização mais agressiva, né, porque São Paulo existiam vários rios em São Paulo que foram transformados em canais de drenagem. Tem ele também, né, só para... Foi uma referência muito interessante esse caso aí, né, de São Paulo, mas a gente vê, né, que como você colocou muito bem aí, o automóvel é um grande vilão, né, uma consequência de tudo isso aí, dessa urbanização sem freio, né, o automóvel é um dos maiores responsáveis por isso, né? Desde que os automóveis começaram que surgiram, né? Início do século XX, que esse problema aí da preocupação muito grande com o sistema viário, com as vias, que tem consequências muito enormes aí, prejuízos enormes para as cidades. E aí eu me lembrei, quando você falou do Rio Pinheiros, né, que a gente tem muitas situações semelhantes aí em Campina Grande, né? Tem o Riacho das Piabas, tem o Riacho do Prado, que você comentou, o Riacho de Bodocongó, né? Que são
cada vez mais Campina está ficando está se transformando, né, em canais, está transformando rios em canais, né? E o que é pior é quando você tem, ao longo desses canais, avenidas de grandes fluxos, né, de carros, que as pessoas não conseguem se aproximar, chegar perto do rio, né? Eles afastam, né? São dois elementos: o canal, que vai aí causar problemas sérios de enchentes, de alagamentos né, e ao mesmo tempo essas vias aí lindeiras nas margens dos canais, que eles vão ser assim, vão ser limites, vão ser barreiras muito fortes que impedem a aproximação das pessoas do rios. Então eles deixam de ser um elemento, passam a ter um significado, né, uma representação negativa para as pessoas, como as pessoas deixam de ver aquilo ali como um elemento natural, né, como esquecem até dele, né, que eles fazem parte das cidades, né? Então isso é também bem significativo. Outra coisa, né, que eu achei interessante, que Carla citou aí, desse programa do SWIM, né, o SWMM, que faz essa simulação. Eu achei bem interessante, Carla, esses resultados aí que você mostrou, aplicando, né, o SWIM, tanto comparando aí duas situações, ele com e sem, né, essas medidas compensatórias, né? Eu não sei se vocês chegaram a um número assim, de quanto por cento que isso afetou, né? Ou então qual foi o impacto disso, que reduziu o impacto dessas medidas compensatórias aí, quando você aplica essas medidas em relação à situação que existia, né, antes. Porque existe uma coisa, né, que eu acho que a questão da lei, né? A lei essa lei de solo permeável, né? Que o Código de Obras define de 20%. Ela não é também respeitada, né? A gente também tem esse problema, porque é uma lei que existe, mas não existem formas de controlar isso, né? De fiscalizar e deveria existir, né, esses 20% de solo permeável, mas a gente sabe que, na prática, as pessoas ocupam, né, esse espaço para crescer dentro do lote, para aumentar a sua casa, a sua edificação, ou então para construir um prédio. Eu mesmo vejo muitos prédios em Campina Grande que é 100% impermeável, né? Eu não sei como a prefeitura permite uma situação. Coloca uma jardineira, né, e pensa que contribui. Lá embaixo é estacionamento, né, subsolo é estacionamento. Fica aquela maquiagem, né, de que tem uma jardineirazinha ali, uma planta, mas, na verdade, embaixo da jardineira é uma laje. Então, a água não infiltra ali, né, e subsolo com estacionamento também. Então, muitos casos desses, né, que existem em Campina Grande. E aí, como é que se esses edifícios, né, estão fazendo isso, imagina como você não pode, se a cidade formal faz isso, né, a cidade que não é formal, que clandestina aí, não tem nem, né, faz do mesmo jeito e até pior, né. Então, essa é uma situação crítica, né, que eu acho que a gente tem que refletir, né. Você fala eu fiquei curioso de saber se, nesse artigo que você escreveu, se o quanto que isso aí teve de impacto, né, usando essas medidas compensatórias, e se
se quando você considerou o cenário legal, você estava considerando como se todos os lotes estivessem respeitando o Código de Obra, né? O que, na verdade, ainda é uma distopia, né? Usando aquela palavra distopia. Mauro, e inclusive a gente fez como uma crítica também em relação ao índice, né, de 80% para o lote, porque a gente vê um lote pequeno contribui negativamente também. Mas imagina um lote grande, enorme, que você ocupa 80%, né? Às vezes é quase o tamanho de 2 quadras, né? Então, a gente teve essa ideia de fazer essa crítica também ao Código de Obras, né? A esse índice. Uma ideia poderia ser fazer alguma adaptação e tal, uma recomendação, né? Em relação ao impacto, a gente não chegou a fazer isso, fez mais na questão da simulação mesmo, né? A gente não chegou a ver essa diferença no local, vamos dizer assim. Mas a gente fez algumas diferenças em relação à porcentagem, né? Em relação à porcentagem do quanto aparecia, né, a presença do escoamento sem o LEED, né, e quando a gente aplicou o LEED, o quanto isso diminuiu, né. No Catolé, a gente vê muito alagamento, né, entra mesmo nas casas, né. Então, talvez a questão da rua pode ter solucionado a questão de alagamento na rua, né, e diminuído a questão dos alagamentos das residências, né, porque diminuiu a lâmina de escoamento, né, mas realmente a gente não chegou a ver como seria, né, esse impacto. Certo. Eu vou abrir aqui para as perguntas, né? Porque senão tem tanta coisa aqui para conversar que senão a gente fica só eu e você aqui conversando, né? E o objetivo é a gente abrir mais para as perguntas aqui. Então, eu acho que Lígia já levantou o braço aí, pode perguntar, Lígia. O meu, na verdade, era só um comentário em relação à discussão de vocês, que é a problemática do plano diretor, né? Porque esse plano diretor não é revisto, e aí ele não leva em consideração também esse sistema de drenagem. A outra coisa é que eu acho que uma porcentagem muito alta do Catolé nem tem a parte de esgotamento sanitário, né? Se eu não me engano, aquela parte ali que pega próximo ao Canal do Prado, ela não tem, e ele é jogado diretamente no Canal do Prado, né? Ou seja, se soma uma outra problemática para além do que a gente já está acostumado com a falta de revisão. Era mais um comentário mesmo, porque eu vi vocês discutindo, aí eu fiquei pensando nisso. Certo. Ângelo, pode perguntar. Boa tarde, parabéns, Carla, pela apresentação, pela palestra. Obrigada. Tem uma pergunta que remete mais à parte da introdução do trabalho, essa questão da problemática das águas urbanas está relacionada na forma como a urbanização foi feita, né, de forma acelerada, sem planejamento, inclusive como é mostrado lá no vídeo do Entre Rios, né. Aí eu fiquei me perguntando se existe alguma cidade brasileira que tenha feito esse processo de urbanização, digamos, de forma correta, que a gente possa meio que considerar assim como uma referência, talvez não tão grande assim, mas que possa ser feito, como é que foi feito, né, esse processo. A gente tem muitas cidades localizadas mais ali no sul do país, né, que ainda preservam muito, sabe, Ângelo, esse solo natural, né? A gente vê Curitiba como uma cidade verde, né? Ou uma cidade que utiliza, né, procura utilizar algumas soluções menos invasivas, né, assim. Eu acho que Curitiba é um bom exemplo, e as cidades do sul, em sua maioria, a gente vê muito parque, a gente vê muito investimento em parque, né, acho que não vamos dizer assim, não sei se foi nem pensando dessa forma, né, pensando nisso, pensando nessa, mas acaba sendo algo que
reverbera, né? Não sei se houve assim, não sei se eu estou fazendo entender. O planejamento integrado, né? Não sei se aconteceu isso, porque seria o ideal, né? O ideal seria a gente atrelar o planejamento urbano à agenda ali dos recursos hídricos, né? Recursos naturais de uma maneira geral, né? O saneamento básico, né? E tudo, e drenagem, sempre interligando, fazendo essa análise integrada. Então, não sei se isso aconteceu nessas cidades, né, que eu estou falando, mas acaba reverberando nisso, né? Você, Carla, falou um bom exemplo, o caso de Curitiba, né? Curitiba teve uma gestão muito continuada, né? Na década de 90, um Jaime Lerner, que aí ele foi prefeito, depois foi governador, depois foi prefeito de novo. Então, você tem uma estrutura que foi construída, né, de gestão urbana, que favoreceu muito a isso, né? Aqueles parques que foram criados em Curitiba, né? É um sistema de parques e que eles eram espaços que, se não tivessem sido planejados, protegidos, eles podiam correr o risco de serem ocupados, de terem hoje em volta, porque eram baixios, eram vales, né, áreas que estavam sujeitas a alagamento, que tinha muitos corpos d'água, e que, se não fosse protegido, transformado em parque, eles estavam correndo um sério risco de ser áreas inundadas, né, áreas com risco de desabamento, áreas de risco, né, porque então isso foi uma solução interessante. Agora, e a gente tem também outras ideias interessantes no Brasil. O plano de Porto Alegre também, de infraestrutura verde e azul, é também muito interessante, sabe? Agora, esses projetos de infraestrutura verde e azul, que envolve azul, né? Porque os cursos d'água e verde, a vegetação, né? Esses corredores verdes, eles são projetos de grande abrangência, né? E nem sempre são. É difícil a curto prazo a gente ver resultados. Eu digo isso como, por exemplo, um projeto que também acho bem interessante é o projeto Capibaribe, né? Que é um grande projeto que está sendo feito algumas ações pontuais, alguns jardins, como Jardim do Baobá, alguns parques, praças, né, ao longo do rio Capibaribe, mas que é uma coisa assim que para chegar a atingir onde a gente quer, onde foi os arquitetos, né, os planejadores pensaram, não é uma coisa de curto prazo, vai realmente demorar, vai demorar um pouco para isso ser concretizado, né? Mas é uma ideia essas ideias nessa escala, né? Regional, essa escala, porque como você falou, o rio ele envolve a bacia hidrográfica, né? E a bacia hidrográfica às vezes extrapola limites político-administrativos, como cidades, como bairros, então você tem tem que ter uma preocupação não somente na micro escala, mas também nessa escala macro, né? Tem que ter um planejamento em grande escala. Eu não sei se Ângelo queria complementar alguma coisa, Ângelo, não sei se a sua pergunta já tinha sido feita. Não, era mais isso mesmo, professor. Obrigado pela contribuição também. Pronto, eu vou passar então para a Milena. Boa tarde, Carla. Boa tarde, professor Mauro. Queria inicialmente agradecer, né, por essa apresentação, Carla. Eu sou uma das alunas do professor Mauro, engenheira, né, e a gente gosta muito desse tema. É um tema que, para nós engenheiros, é bem interessante.
E aí eu tenho uma pergunta que ela é mais prática, assim, com relação ao, eu acredito que foi a sua dissertação, né? Que eu queria entender como que você identificou que o Catolé e Sandra Cavalcante eram os bairros mais impermeabilizados. Como foi feita essa análise? Milena, primeiro eu fico feliz, né, em saber que é um tema que os engenheiros estão gostando muito, estão se interessando, né? Acho que trabalhar em equipe é sempre mais proveitoso. E em relação a esses dados, foi de outra pesquisa, né? Então, outra pesquisa fez essa quantificação das bacias e a gente utilizou esses dados para escolher, né, o nosso objeto de estudo. Eu não vou me lembrar agora, Milena, de qual foi a pesquisa, mas eu posso dar uma olhadinha e te passar, se você quiser, se você estiver precisando. Mas foram dados já de outra pesquisa. Ah, certo, entendi. E mais ou menos ainda com relação a essa pergunta, né? E dentro do bairro, assim, também foi de outra pesquisa ou dentro do bairro vocês que fizeram essa análise? Não, dentro do bairro fomos nós, né? Fomos nós que fizemos, a gente utilizou Google Street View para fazer a quantificação, Google Earth, uma imagem da prefeitura, e a gente conseguiu estimar, né, ali dentro de cada quadra, quantificar, né, essa área impermeável. E como o Mauro falou, né, nem sempre os lotes, eles seguem o código. 90%, gente. 90%, acho, assim, que era 95% de permeabilidade, 100%, né? Entendido, Carla. Muito obrigada. Nada. E só para reforçar, Milena, a gente fez essa quantificação utilizando essas imagens, mas foi feita no ArcGIS, né? Quando a gente fez na Shape, né? A gente utilizou o ArcGIS para fazer esse mapinha que eu mostrei aqui, né? Essa quantificação foi feita lá. Tá certo, obrigada. Carla, e uma coisa também que é muito decisivo quando a gente vai escolher os recortes, né, as áreas de estudo, são os dados disponíveis, né? E assim, essas bases que, eu não sei se, não lembro se no teu trabalho foi assim, mas esses mapas, por exemplo, de cheios e vazios, né? Existem uma base que era da prefeitura de Campina Grande que estava desatualizada, né? E aí você precisa fazer essa atualização, né? Acrescentar alguns terrenos que não tinha casa, que passaram a ter casa, ou então que foi construído um prédio, verticalizou. Ou então solo, né? E aí, para quando a gente quer visualizar num trabalho como esse de drenagem urbana, além da cobertura da projeção horizontal das edificações, tem também o solo dentro dos terrenos que são pavimentados, né? Então, isso aí tem um impacto enorme. Né? E aí não é fácil você fazer uma atualização de uma base dessa, né? Porque você tem problema do gap aí das informações, mas tem também a imagem, às vezes não dá, a imagem de satélite, ela não tem a resolução, né? Que permita você conseguir... Você já usou a fotografia aérea no teu trabalho? Foi a imagem? A gente usou essa fotografia aérea. Eu tive muita sorte porque ela era 2010 e o meu cenário era 2011, né? Então, a gente meio que usou a imagem, que tinha uma qualidade incrível, inclusive Tyron também usou, e fez esses ajustes, né? Era um ano ali, mais ou menos, não teve um crescimento tão expressivo. Então, eu tive a sorte de ter essa imagem aí que me auxiliou, né? Que a imagem realmente tinha uma qualidade muito boa, né? Não sei se ela está atualizada hoje em dia, porque se tiver uma fonte muito
muito interessante de dados, sabe? Eu me lembro que a prefeitura tinha contratado uma empresa para fazer um aerolevantamento e aí transformar essas fotografias aéreas em ortofotocartas, né? Exatamente o que seria isso? É transformar uma fotografia num mapa com a fotografia, ela permitir medidas, né? E ficar sem a distorção de uma foto. E aí foi uma empresa que foi contratada, e aí foi sorte, né, Carla? Porque foi exatamente poucos anos depois que você já estava para concluir o teu trabalho, né? Foi bem interessante. E outra sorte, Mauro, é porque na minha época a gente tinha trabalhos que faziam uma costura muito grande. Bárbara Tetsuyoguchi, tinha Tyron, tinha o meu. Então, esses trabalhos, eles faziam uma costura muito interessante, sabe? E a gente usava muito os dados entre nós, assim, sabe? Foi mais fácil também. Eu me lembro também que tem muitos trabalhos que já estavam trabalhando com essa mesma região aí, com esses dois bairros, né? Catolé e Sandra Cavalcante. Tyron, ele fez para a cidade toda. Bárbara, ela fez os canais. E acaba que pega, né, ali os bairros que eu estava fazendo. Vou perguntar, Ângela. Eu queria aproveitar que vocês estavam falando sobre o trabalho, né, que foi desenvolvido na dissertação. Eu queria perguntar como é que foi a experiência de trabalhar lá com o software de modelagem, o SWMM, o Swin. Pergunto porque eu pretendo trabalhar com ele também, né? E você falou que foi meio estressante, assim, eu queria saber o que foi os pontos mais dificultosos, assim, talvez. Olha mesmo, eu já chego com o povo querendo trabalhar e eu já jogando terra, né? Ângelo, hoje eu acho que que é mais tranquilo, né? Lá no olho do furacão eu fiquei meio aperreada, porque primeiro eu sou arquiteta, né? Então eu não sou da área. Então eu tive que entender todos aqueles dados, né, de entrada que o software ele pede. Eu não sei se você já teve contato com ele, se você já abriu, se você já deu uma olhadinha, mas ele precisa de muitos dados para você caracterizar as subbacias, né? Então, minha dificuldade maior foi encontrar alguns dados, por exemplo, de sistema de drenagem, né? A gente tem um sistema de drenagem muito antigo, principalmente ali naqueles bairros, né? Então, a gente foi pegando mais o que deveria ser, né? O que a gente não sabia, a gente iria mais pela norma, né? Então, eu acho que foi mais conseguir alguns dados para colocar no programa, para ficar o mais fiel possível, né? Tanto é que em algumas partes, a gente não tinha o sistema de drenagem, né? Como o Lícia está falando. Tem uma parte do Catolé que não tem nem sistema de drenagem, né? A gente levou mais em consideração realmente o solo, o tipo de solo, né? Eu acho que o mais difícil do software é você encontrar ali os dados, para mim, né? Foi mais difícil. Fora isso, ele é intuitivo, ele não é tão difícil de mexer, né? É mais a questão dos dados, né? De inserir esses dados. Seria a minha dificuldade principal, né? Eu tive um contato inicial com o software, eu vi que a parte de fazer a modelagem assim, é bem direta, né? De fazer o desenho da rede e tal. É bem tranquilo. Talvez a parte mais difícil seja essa mesmo. Ele não é pesado, ele roda tranquilo, mas a questão, acho que é mais a questão dos dados. Tem algumas transformações que você tem que fazer, que para mim isso é mais difícil, né? Para vocês que têm mais essa facilidade de tabela e tudo mais. Eu contei muito com a ajuda de Paulo, que é um engenheiro aí da prefeitura. Pode até ser essa dica para você, Ângelo, porque ele é um engenheiro da prefeitura universitária, que fez mestrado aí no PPGECA, e ele trabalhou com SWMM. Então, ele me ajudou muito, sabe? Certo. Entendi. Obrigado. Nada. Milena, pode perguntar, Milena. Obrigada. Minha segunda pergunta é com relação ao último artigo que você apresentou, que foi com a professora Iana, né?
acho que Priscila também. Foi. E a única medida que vocês aplicaram foi o teto verde. Foi. E assim, se foi o teto verde, por que foi escolhido ele? Por que foi pensado ele? Se tem outras alternativas também? E se foi feito algum estudo, assim, para pensar que o teto verde seria o mais eficaz? Uhum. Então, a gente só usou o teto verde e a gente pensou nisso porque o Catolé e o Sandra Cavalcante, eles são 2 bairros que têm essa característica de verticalização, né? Então, a gente vê... Você é daqui, Milena? Sou sim, sou daqui de Campinas. Então, você já tem, né, essa vivência, né? Então, são bairros que têm essa questão da verticalização mais evidente, assim, em Campinas, né? Nós não chegamos a fazer um estudo para saber se seria a melhor aplicação, né? A gente foi mais nessa questão da urbanização mesmo e dessa característica para verticalização nos bairros. Certo, entendi, obrigada. Mais alguma pergunta, gente? Eu acho que não, Carla. Bom, então acho que é isso, Carla. Eu queria novamente te agradecer, né? Você super ocupada, né? Aí e ter atendido a esse meu convite. Então é muito bom ter contado aqui com a sua participação. Acho muito bom o fato de você ser arquiteta, né? E ao mesmo tempo você ter tido essa experiência no PPGECA, né, de como nessa pós. Então, eu acho que você tem esses 2 lados aí, né, que é uma coisa que é muito bom para a disciplina, né, para discutir aqui com a gente, conversar com a gente sobre águas urbanas. Um pouco o lado de engenheiro e um pouco também, e mais o lado de arquiteto, né? Mas tem as 2 coisas. Isso não é fácil de a gente encontrar, né? Por aí, não. E é isso. Então eu queria concluir aqui, né? E dizer que na próxima semana, né? Teremos deixa eu conferir aqui nosso cronograma das atividades, quem vai ser, né, na próxima semana, nesse mesmo horário, a gente vai ter a palestra de Gabriele de Souza Batista, né, sobre impactos socioeconômicos e ambientais, uma avaliação do entorno do açude Realejo em Crateús, no Ceará. Ela é mestranda e tá do PPGECA e está concluindo já o mestrado e vai também tentar o doutorado, né, no PPGECA. E aí, então, convido todos, né, para também participar nesse mesma hora, né, mesmo bate-hora, bate-local, a gente se encontra. Bom, é isso. Obrigado pela presença de vocês e até a próxima segunda. Obrigada.